Salmo 35. Comentário de João Calvino. Enquanto Saul foi o inimigo de Davi, os nobres e tais como ele, que naquele tempo exerciam alguma autoridade, tinham, segundo o espírito subserviente que sempre prevalece nas cortes dos reis, furiosamente conspirado destruir um homem inocente. Prosseguiram a induzir a plebe a participar com eles em seu ódio e crueldade, de modo que todos eles, dos mais proeminentes aos mais humildes, se volveram contra ele com ódio implacável, visto porém que ele sabia que a maioria deles era irrefletidamente impelida a tal atitude, movida pelo erro, pela insensatez e pela ignorância da verdadeira situação das coisas, ele só considera seus inimigos aqueles que, com deliberada malícia e impiedade, faziam tudo para agradar a Saul com o fim de gracejar seu favor, de granjear seu favor. É contra eles que Davi invoca a vingança divina. Em primeira instância, uma vez que não tinha consciência de crime algum, ele alega sua inocência perante Deus. E, em segundo lugar, uma vez que procuravam infligir imerecido castigo sobre ele, então implora a Deus por livramento. Depois de queixar-se da ímpia crueldade deles, ele invoca sobre eles o castigo que bem mereciam. Além do mais, como ao confiar no oráculo divino, o qual fora pronunciado por Samuel e pela santa unção, ele aguardava um melhor resultado. Então, difunde por todo o salmo os testemunhos de sua gratidão. Finalmente, ele conclui o salmo dizendo que, depois de ser libertado, celebrará os louvores de Deus durante toda sua vida. Salmo de Davi, versos de 1 a 3. Advoga minha causa, ó Jeová, contra os que contendem comigo. Combate contra os que combatem contra mim. Toma o escudo e o pavês e levanta-te em meu socorro. Empunha a lança e põe-te contra meus perseguidores. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Advoga minha causa, ó Jeová. Uma vez que os inimigos de Davi não só declaradamente buscavam tirar-lhe a vida, mas também o atribulavam com calúnia e deturpação. Ele pleiteia a reparação de ambas essas injustiças, em primeiro lugar, ao apelar a Deus que saísse em seu auxílio e defendesse sua causa. Ele indica o que fará com os homens perversos e malignos. Em segundo lugar, ao instar com Deus a que lançasse mão de armas, ele revela que estava sendo gravemente oprimido. Era algo muito desonroso o fato de que este santo homem, tão eminente por sua beneficência e tão inofensivo em relação a todos os homens, e que por sua cortesia e mansidão merecia pública e privativamente a estima e o favor de todos, não lhe fosse permitido escapar aos reproches e calúnias dos homens maus. Mas é-nos importante saber tudo isso e pôr diante de nós um exemplo tão proveitoso
Se mesmo Davi não escapou à malícia dos homens maus, então não nos deve parecer surpreendente ou estranho que sejamos censurados e feridos por eles. As injúrias que lançam sobre nós podem ser graves e dolorosas, mas incomparável consolação se nos apresentam nesta consideração de que Deus mesmo se interpõe em nossa proteção e defesa contra as falsas acusações, ainda que os caluniadores, pois, se ergam e nos estraçalhem, fazendo-nos, por assim dizer, em pedaços, nos acusando falsamente de crimes. Não carece que fiquemos perturbados, uma vez que Deus se manifesta advogando nossa causa contra eles. Não pode haver dúvida de que, na segunda cláusula do versículo, Davi implora a Deus que resista à elaborada violência de seus inimigos. A importância de tudo é que, sendo falsamente acusado e cruelmente perseguido, e não encontrando nas mãos dos homens socorro algum, o profeta recomenda a Deus a preservação de sua vida e de sua reputação. Toma o escudo e o pavês. Certamente que as palavras em seu sentido escrito e próprio não podem aplicar-se a Deus, o qual não necessita de espada nem de pavês, porquanto só pelo sopro de sua boca, ou simplesmente com um aceno, ele pode destruir todos os seus inimigos. Mas ainda que, na primeira vista, tais figuras pareçam rudes, não obstante o Espírito Santo as emprega à guisa de acomodação em relação à fragilidade de nosso discernimento, com o propósito de imprimir mais eficazmente em nossas mentes a convicção de que Deus está presente para socorrer-nos quando surgem os problemas e perigos, quando os terrores nos assaltam de todos os lados, quando até mesmo a morte se apresenta diante de nós, é difícil divisar o secreto e invisível poder de Deus, o qual pode livrar-nos de todas as ansiedades e temores, porquanto nossa compreensão, que é morosa e terrena, se inclina para a terra, para que nossa fé, pois, galgue os degraus em direção ao poder celestial de Deus. Este é aqui introduzido como que armado, segundo o costume humano, com espada e escudo. Da mesma forma, também, quando em outro lugar ele é denominado homem de guerra, indubitavelmente é uma adaptação à imperfeição de nosso presente estado, visto que nossas mentes, devido à sua tacanha capacidade, não poderiam, de outra forma, compreender a extensão desse infinito poder, o qual contém em si toda forma de auxílio e não carece de ajuda de qualquer outra fonte. Esta, pois, é uma oração que mostra que Deus, pelo exercício de seu secreto e intrínseco poder, é o único capaz de rebater toda a força e os intentos dos ímpios. Há quem suponha que o termo hebraico tisnar
aqui empregado significa dardo ou algum outro tipo de arma, mas como já vimos no quinto salmo, que ele propriamente significa broquel ou escudo pequeno. Não vejo razão porque o mesmo deva ser diferentemente interpretado nesse lugar. Tampouco é inconsistente conectá-lo aqui, como às vezes se faz em outros lugares, ao broquel ou ao escudo. Se a expressão aqui empregada fosse designada para significar um dardo ou qualquer arma semelhante, teria sido mais natural conectá-la à lança, da qual se faz menção no versículo seguinte. Davi, pois, primeiro menciona as armas defensivas no uso das quais Deus sustenta e repele os assaltos do inimigo. A palavra hebraica rik, que significa desembainhar ou repelir, eu a interpreto simplesmente como puxar para fora, tirar ou dar à luz. A palavra hebraica segor, a qual traduzir por opor, literalmente significa encerrar ou fechar. Mas como a intenção de Davi é que Deus, ao pôr-se como um muro ou plataforma, impediria seus inimigos de se aproximarem dele, tudo indica que a traduzir fielmente. Ao mesmo tempo, se alguém preferir a tradução encerrar ou fechar a via de acesso ou impedi-la por meio de algum obstáculo, o significado é substancialmente o mesmo. A opinião dos que dizem que ela é um substantivo não é absolutamente provável. Diz a minha alma. Há quem explique estas palavras assim: declara-me por secreta inspiração, ou faz-me sentir deveras que minha salvação está em tuas mãos. Em minha opinião, Davi deseja ter plenamente fixo em sua mente e estar plenamente persuadido de que Deus é o autor de sua salvação. Isto ele não podia, à luz do presente aspecto das coisas, ter certeza e determina, pois tal é a insensibilidade e obtusidade de nossa natureza, que Deus, a miúde, nos livra enquanto dormimos e permanecemos ignorantes de sua salvação. Consequentemente, ele faz uso de uma forma muito forçada de expressão a orar para que Deus lhe concedesse um vívido senso de seu favor, de tal forma que, sendo armado com este pavês, pudesse enfrentar os muitos conflitos e pudesse transpor os muitos obstáculos contrários, como se dissesse: Senhor, seja o que for que venha me desencorajar, confirma-me nesta persuasão de que minha salvação está segura em ti. Embora as tentações me arremessem de um lado para outro, atrai meus pensamentos para ti, de tal forma que minha esperança de salvação esteja acima e além de todos os perigos a que poderei estar exposto, mais ainda que eu me sinta tão munido de infalível certeza, como se dissesses que por meio de teu favor estarei salvo. Versos de 4 a 7. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam minha alma. Voltem atrás, sejam conduzidos à confusão os que engendram meu mal. Sejam como a palha ao sabor do vento, e o anjo de Jeová os golpeie, ou os impila. Seja seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo de Jeová os persiga, pois sem causa ocultaram para mim numa cova
sua rede, sem causa, cavaram uma cova para minha alma. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam minha alma. Agora, Davi invoca a Deus para tomar vingança de seus inimigos e roga não só que frustre e destrua seus desígnios, mas também que lhes retribua segundo seus méritos. Em primeiro lugar, deseja que sejam confundidos e cobertos de vexame, levando suas expectativas e desejos ao fracasso. E em seguida avança ainda mais, desejando que, embora se considerem inabalavelmente estabelecidos e profundamente fincados, sejam como a palha ou retolho, como a palha que se dispersa ao sabor do vento, assim também ele deseja que, sendo inquietados pelo secreto impulso do anjo do Senhor, jamais desfrutem de sossego. A impressão que se segue é ainda mais pavorosa, ou seja, para onde se dirijam, que encontrem trevas e lugares escorregadios, e que, com dúvida e perplexidade, o anjo do Senhor os persiga? Por fim, seja o que for que engendrem e para onde se voltem, o profeta ora para que todos os seus conselhos e empreendimentos sejam conduzidos a um término desastroso, ao desejar que sejam dispersos pelo anjo do Senhor. Aprendemos disto que a razão porque os ímpios são perturbados ainda quando ninguém os persiga, é que Deus os esmaga com um espírito de espanto e pasmo e os deixa aturdidos com temores tais que se põem a tremer e se sentem apavorados. O mesmo ele expressa mais claramente no versículo seguinte, orando para que o anjo do Senhor os conduza por entre trevas e os ponha em lugares escorregadios, de modo que seu juízo e discernimento sejam confundidos. E eles não saibam que direção tomar, nem saibam o que dizer, nem mesmo tenham tempo de tomar alento. Nem é preciso que nos surpreendamos de que esta obra se destine aos anjos, por cuja instrumentalidade Deus executa seus juízos. Ao mesmo tempo, esta passagem pode ser aplicada como se referindo tanto aos demônios quanto aos santos anjos, os quais estão sempre prontos a executar os mandados divinos. Sabemos que ao diabo se lhe permite exercer seu domínio sobre os réprobos, e por isso, com frequência se diz que um espírito maligno da parte de Deus passou-se de Saul. Visto, porém, que os demônios nunca executam a vontade de Deus, a menos que sejam compelidos a fazê-los, quando Deus quer servir-se deles, as Sagradas Escrituras declaram que os anjos santos e eleitos são, num sentido muitíssimo proeminente, os servos de Deus. Deus, pois, executa seus juízos pela instrumentalidade dos anjos maus e reprobos, mas dá aos anjos eleitos a preeminência sobre eles. Por essa conta, só os anjos bons são corretamente denominados de principados, como em Efésios 3:10, Colossenses 1:16 e outras passagens similares. Se alguém objetar dizendo que não é próprio que os anjos, que são os ministros da graça e da salvação e os guardiães designados aos fiéis, sejam empregados na execução dos juízos sobre os réprobos, a explicação é simplesmente esta: eles não podem velar pela preservação dos santos sem se prepararem para a luta, não podem socorrê-los
com sua intervenção, sem também opor-se aos seus inimigos e declarar-se contra eles. O estilo da imprecação que o salmista aqui emprega só pode ser explicado tendo-se em mente o que eu já disse a Lures, isto é, que Davi não pleiteia simplesmente sua própria causa, nem segue temerariamente os ditames das emoções pessoais, nem deseja com inadvertido zelo a destruição de seus inimigos, senão que sob as diretrizes do Espírito Santo nutre e expressa contra os réprobos desejos tais como os que se caracterizam por grande moderação, os quais foram removidos para longe do espírito dos que são impelidos, ou por desejos de vingança e ódio, ou por alguma outra sorte da emoção da carne. Pois sem causa ocultaram para mim, numa cova, sua rede. Ele aqui declara que não tomava em vão o nome de Deus, nem o invocava por proteção sem justa causa, pois assevera publicamente sua inocência e se queixa de que era assim severamente afligido, sem ter cometido crime algum, nem dado ocasião alguma a seus inimigos. Cumpre-se-nos observar cuidadosamente este fato, para que ninguém se precipite inadvertidamente na presença de Deus, nem o invoque por vingança, sem o endosso e o testemunho de uma sã consciência, ao dizer que fora assaltado por estratagema, fraude e prática ímpias. Há implícito nisto um tácito enaltecimento de sua própria integridade. Versos de 8 a 10. Que lhe sobrevenha confusão da qual não tem consciência e que o apanhe sua própria rede que ocultara e que caia nela com perplexidade. Então minha alma se rejubila em Jeová e em sua salvação se alegrará. Dirão todos os meus ossos, ó Jeová, quem é como tu que livras o pobre daquele que é mais forte que ele, o pobre e o miserável daquele que o expolia? Que lhe sobrevenha confusão, da qual não tem consciência. Davi novamente ora para que Deus volte contra a cabeça de seus inimigos o malefício que haviam engendrado contra um homem justo e inofensivo. A mudança do plural para o singular ainda quando o mesmo tema ainda está em pauta, sabemos ser algo muito comum entre os hebreus. Consequentemente, o que aqui se diz de um só homem se aplica a todos os inimigos de Davi em geral, a menos, talvez, que sejamos mais inclinados a pressupor que a alusão é feita a Saul ou a algum de seus nobres, visto, porém, ser indubitável que a oração que aqui se faz contra Saul, como a cabeça se estende a todo o corpo, noutros termos, a todos os seus seguidores, pouco importa em que sentido o entendamos. O termo hebraico shoah às vezes significa confusão e às vezes destruição. Portanto, muitos o traduzem que lhe sobrevenha destruição ou desolação ou ruína. A outra tradução, contudo, parece adequada, pois ele imediatamente acrescenta que o apanhe sua própria rede, que ocultara, que caia nele em perplexidade. Que caia nela em perplexidade.
A forma como os outros o traduzem, que ele caia em sua própria destruição, é certamente forçada e artificial. O significado da cláusula, porém, resultará muito apropriado se for visto como uma oração de Davi para que os ímpios sejam depositados como a borra do vinho em presente desfruto e sem nada temerem, como se estivessem além do alcance de todos os perigos. Algumas calamidades que totalmente ignoram de repente lhes sobrevirão como uma tempestade e os tragarão. Nunca por um instante lhes ocorre como algo totalmente possível que seus estratagemas e astúcias, suas práticas ímpias e todas as armadilhas que puseram para os bons e ingênuos se voltam para a própria destruição daqueles que os engendraram. Davi, pois, muito adequadamente deseja que caiam confusos nas redes que eles mesmos armaram, noutros termos, que se encham de espanto e terror quando forem súbita e inesperadamente visitados pela calamidade. Quanto mais ilimitada e extravagante for a exultação humana por sua vã e insensata imaginação de que escaparão impunemente, mas se enchem de espanto e medo quando de súbito a calamidade lhes sobrevém. Entretanto, não tenho dúvida de que Davi, neste ponto, se refere a alguma sorte de calamidade estranha e inusitada que lhe sobrevenha, pois, a confusão que não espera, isto é, quando se persuadir de que tudo lhe irá bem e prometer a si mesmo paz em suas enganosas fascinações, então, que, inusitado terror abale seu coração e que ele, estremecido pelos tumultos, sinta medo de ser apanhado em suas próprias armadilhas. E então minha alma se jubila em Jeová. Outros traduzem esta frase no optativo, que minha alma se rejubile em Jeová e se alegre em sua salvação. Mas em vez de continuar a expressar seus desejos, Davi, em minha opinião, promete neste versículo que será grato a Deus. Isto é ainda mais evidente à luz do próximo versículo, no qual, enaltecendo sublimemente a benevolência divina, ele diz que celebrará a memória dela como parte de seu próprio corpo. Portanto, embora alguns atribuam a fortuna e outros a sua própria habilidade, o louvor de se livrar do perigo, e poucos, se porventura os há, atribuam todo o seu louvor a Deus. Davi aqui declara que não esquecerá o favor que Deus lhe concedera. Minha alma, diz ele, se rejubilará, não num livramento cujo autor se ignora, mas na salvação divina, para pôr a questão sob uma luz ainda mais forte, ele designa a seus próprios ossos a função de declarar a glória divina, como ainda não contente que sua língua seja empregada nisto, ele aplica todos os seus membros de seu corpo à obra de declarar os louvores de Deus. O estilo da linguagem que ele emprega é hiperbólico, mas dessa forma ele mostra com sinceridade que seu amor para com Deus era tão forte que aspirava a gastar seus nervos e ossos em declarar a realidade e veracidade de sua devoção. Ó Jeová, quem é como tu?
Aqui ele explica mais plenamente a natureza de sua alegria na salvação divina, da qual falara, mostrando que ela consistia em atribuir ele inteiramente a Deus o livramento que havia alcançado. Os homens, em geral, louvam a Deus de uma maneira que raramente fazem a 10ª parte do que lhes é devido. Davi, porém, distinguindo-se de todos os outros, distintamente declara que toda a glorificação por seu livramento é uma parte exclusivamente dele. E com certeza, só então oferecemos a Deus o que lhe pertence quando, investindo com seu próprio poder, depositamos toda a nossa confiança nele. Com que propósito serve celebrar alto e bom som o nome de Deus com nossos lábios, se fazemos em pedaços seu poder e bondade a nosso bel prazer. Davi, pois, no genuíno espírito de bondade, enaltece a grandeza divina com este sublime encômio, dizendo que ele é o guardião e defensor do pobre e redime o necessitado e aflito das mãos daqueles que o oprimem, como se quisesse dizer, é o dever peculiar de Deus socorrer os miseráveis. Com estas palavras, somos instruídos a aferrar-nos à esperança de melhores coisas na adversidade, porquanto o poder e recursos de nossos inimigos, por maiores que sejam, não é razão para perdermos nossa confiança, visto Deus declarar-nos do céu que ele reina expressamente com o propósito de resistir o forte e poderoso. Se os filhos deste mundo, que empregam seu poder em injuriar e oprimir os fracos, possuem um mínimo grau de são juízo, certamente que isso serviria para restringir sua astúcia, restringir sua audiência, impedindo-os de continuarem a provocar a ira de Deus. Versos de 11 a 15. Levantam-se testemunhas violentas, acusam-me de coisas que desconheço, retribuem-me mal por bem, para consternar minha alma. Quanto a mim, porém, quando estavam enfermos, vestia-me de cilício, afligia minha alma com jejum, e tenho derramado minha oração em meu próprio peito. Portava-me para com ele como se fora meu amigo e irmão. Humilhei-me como alguém que pranteia copiosamente por sua mãe. Mas em minha vacilação e se regozijaram e se congregaram, sim, até mesmo os objetos a quem não conhecia se congregaram contra mim e sem cessar espiaçaram-me com seus lábios. Espicaçaram-me com seus lábios. Levantem-se testemunhas violentas. O hebraico traz: eles se levantarão. Mas, ao usar o tempo futuro, o salmista notifica que está falando do que havia sofrido por longo tempo e se queixa de que fora tão oprimido com calúnias que não teve uma única oportunidade de defender-se, e que algo mais grave e doloroso que isso nunca sucede aos de mente astuta e que não têm consciência alguma de culpa. Além disso, ele não só diz que fora falsamente acusado, mas também condena a audiência
e insolência dos que violentamente se erguem para testemunhar contra ele. A isto pertence o que ele adiciona: eles me culpam de coisas que desconheço. Davi, pois, era não só expoliado de seus bens terrenos e desprezivelmente expulso para o exílio, mas era também acusado e cumulado de infâmia sob o pretexto de justiça. Sendo envolvido por tais angústias, ele recorre diretamente a Deus, esperando que ele defendesse sua inocência. Assim, devem os filhos de Deus andar em meio aos bons e aos maus boatos e enfrentar pacientemente as acusações, até que lá do alto Deus defenda e proclame sua inocência. Nos tempos antigos, era comum entre os pagãos certo provérbio: não há teatro mais encantador do que a sã consciência. E com isso, eles exteriorizavam um nobre sentimento, mas ninguém pode ser sustentado e apoiado pela pureza de sua consciência, a menos que seja socorrido pelo recurso divino. Retribuíram-me mal por bem. Davi, uma vez mais, mostra que a malícia de seus inimigos era de um caráter muitíssimo grave, porque não só o oprimiram injustamente, visto ser inocente e de não haver dado ocasião alguma ao escândalo, mas também porque mesmo os que haviam recebido muitos privilégios e favores da parte dele recompensaram-no de maneira muito estranha e ingrata. Uma conduta tão desditosa como esta fere profundamente os brios de um homem bom, o que é totalmente intolerável, mas é uma consolação inexpressivelmente grande quando podemos testificar diante de Deus que tentamos, fazendo o uso dos diversos meios ao nosso alcance, tranquilizar o espírito de nossos inimigos e convertê-los à mansidão, ainda que, não obstante, se precipitaram com insaciável crueldade em querer nosso mal, pois Deus não tolerará que tão bárbara e brutal ingratidão passe impunemente. A crueldade deles é melhor expressa quando se diz que tudo fazem para consternar. É assim que está propriamente no hebraico a alma de uma pessoa mansa e pacífica. Equivale dizer privá-la de conforto e deixá-la tão desolada que se sinta submersa em desespero e sinta estar destruída. Davi, a seguir, relata certos atos de bondade que fizera a eles e que, se porventura possuíssem algum senso de equidade e humildade, deveriam cultivar muitos sacros laços de mútuo amor. Ele não diz que os socorrera com dinheiro ou com gêneros alimentícios, nem que por algum outro meio exercer a liberalidade para com eles, pois muitas vezes sucede que quando a mão se abre, o coração se fecha. Ele, porém, faz menção de certos emblemas de real e genuíno amor, que lamentara sua desgraça diante de Deus e que se torturara por eles como se houvera chorado a morte de sua própria mãe. E finalmente, que sentira
interesse por eles como se foram seus próprios irmãos, visto que assim os pusera sob sérias obrigações em relação a ele, de que mais vil ingratidão poderiam ser culpados, senão em vomitar contra ele, em sua adversidade, a peçonha de seu ódio. Com respeito ao significado das palavras, tomo o termo enfermidade nesse lugar metaforicamente para algum tipo de dificuldade ou sofrimento. O que Davi tinha em mente é que quando alguma calamidade lhe sobreviera, ele compartilhou sua dor. Uma boa evidência disto foi a oração que ele fez. Tenho derramado minha oração em meu próprio peito. O significado correto da expressão é que ele, não de forma ostensiva, pronunciara suas orações em voz alta diante dos homens, à semelhança de tantos que aparentam muito mais afeto do que realmente sentem, mas que, ao orar em secreto e sem que o mundo o soubesse, ele demonstrou que era sincero e que seu coração se angustiava em virtude de sua aflição. Quando dizemos que uma pessoa se regozija em seu próprio peito, que se satisfaz com o sentimento secreto e íntimo de seu coração, sem o declarar a outrem, assim também se pode dizer de alguém que chora ou ora em seu próprio peito, que não derrama suas lágrimas e orações diante dos homens com o fim de garantir seu favor, mas que, satisfeito em ter Deus somente por sua testemunha, oculta suas emoções em seu próprio coração. Entretanto, não nego que a expressa nessa forma de linguagem a atitude de alguém que ora, como se o salmista dissesse que curvou seu corpo e orou com sua cabeça inclinada e seus braços pendidos, como as pessoas aflitas costumam fazer. Mas este devemos especialmente considerar como seu significado, a saber, que não houve dissimulação em sua oração. Há quem pense que há uma imprecação em suas palavras e as explicam neste sentido. Senhor, se é verdade que não lhes desejei toda prosperidade, que todo o infortúnio recaia sobre mim. Essa explicação, porém, é muito forçada. Há ainda outra exposição que contém bem pouca plausibilidade, a saber, visto que não tive proveito algum em orar por eles, o fruto de minha oração voltou para mim mesmo. O sentido que está mais em uníssono com o propósito e bem assim com as palavras do profeta é este: orei por eles precisamente como orei por mim mesmo. O que, porém, já adiantei sobre o afeto secreto do salmista se provará, espero, satisfatoriamente ao leitor judicioso. Com respeito a cilício e jejum, ele os usou como auxílios à oração. Os fiéis oram mesmo após suas refeições e não observam o jejum todos os dias como indispensável à oração. Nem consideram usar cilício sempre que comparecem à presença de Deus. Sabemos, porém, que os que viviam nos tempos antigos se entregavam a esses exercícios quando alguma urgente necessidade os compelia. Em tempos de calamidades ou perigos bíblicos, todos eles usavam cilício e se entregavam ao jejum a fim de que, humilhando-se diante de Deus e reconhecendo sua culpa, pudessem mitigar sua ira. De modo semelhante, quando alguém em particular era afligido, a fim de incitar-se a um maior fervor em oração,
ele vestia o cilício e se entregava ao jejum como emblemas de tristeza e dor. Quando Davi, pois, segundo nos diz aqui, vestiu-se com cilício, era o mesmo que houvesse tomado sobre si os pecados de seus inimigos, com o fim de implorar a Deus sua misericórdia em favor deles, embora estivessem usando todo o seu poder para concretizar a destruição de Davi. Embora possamos considerar o uso de silício e o sentar-se em cinzas como que pertencentes ao número de cerimônias legais, não obstante, o exercício do jejum permanece em vigor entre nós na atualidade, como nos dias de Davi. Portanto, quando Deus nos convocar ao arrependimento, mostrando-nos sinais de seu desprazer, tenhamos em mente o fato de que não devemos apenas orar a Ele segundo o costume ordinário, mas também empreguemos meios que se adequem a promover nossa humildade. Em conclusão, o salmista diz que se conduzia e agia em relação a eles como se cada um deles fosse seu irmão. Mas em minha vacilação se regozijaram. Não vejo razão para os intérpretes se perturbarem entre a palavra vacilação. Há quem conjecture que Davi tinha sua perna deslocada da articulação, e outros supõem que ele claudicava de alguma enfermidade. Quando, porém, consideramos criteriosamente a passagem como um todo, nada é mais evidente do que o fato de ele se referir, por meio dessa expressão, às calamidades que lhe sobrevieram. Como a dizer, assim que me viram a cambalear e prestes a cair, eles a uma se congregaram contra mim e se devotaram inteiramente à minha erradicação. Há, pois, nesta expressão quase a mesma metáfora que já vimos na palavra enfermidade. Ora, quando os homens às vezes se condoem em ver os infortúnios de seus inimigos, ao ponto de cessarem de odiar ou de perseguir os que já se acham miseravelmente destroçados, isso já é evidência do mesmo cruel e feroz espírito pelo qual os amigos anteriores de Davi reagiam contra ele, quando, ao vê-lo humilhado e aflito, se sentiam com isso furiosa e insolentemente incitados a regozijar-se contra ele. Desde o início, ele fala só de uns poucos, mas imediatamente a seguir, com o fim de mostrar ainda mais a indignidade praticada contra ele, acrescenta-lhes a ignóbil vileza da plebe. Não que os culpe a todos por igual, mas para que pudesse melhor demonstrar com que amarga hostilidade era assaltado de todos os lados. É provável que os que então estavam no poder eram, por assim dizer, incendiários, e que tudo faziam para inflamar por toda parte a chama do ódio contra Davi, para que o povo em redor se sublevasse a destruí-lo e se instigassem reciprocamente nesta empresa. E ele repete 2 vezes que se congregaram, a fim de mostrar quão resolutos e determinados eram em sua oposição a ele, a menos talvez que alguns prefiram explicar as palavras assim: congregaram-se não só os que tinham algum pretexto para agirem assim, mas até mesmo os mais pobres dentre o povo. O termo hebraico nequim literalmente significa os atormentados ou exaustos.
mas que aqui deve ser entendido como que denotando pessoas vis e destituídas de reputação. Alguns intérpretes, aliás, o derivam do termo Kaab, que significa fazer dano, e o explicam ativamente os que me fizeram dano. Mas as interpretações anteriores concordam melhor com o desígnio da passagem, ou seja, que Davi fora vergonhosamente tratado pelos refugos mais torpes dentre a plebe. As palavras coisas que desconheço podem referir-se tanto à causa quanto às pessoas. Eu, de minha parte, as explico como se referindo às pessoas neste sentido, quanto a terem algum motivo de queixa de que os ofendi ou lhes fiz algum dano. Eu nem mesmo os conheço. Ao mesmo tempo, estas palavras podem ser entendidas como que contendo uma queixa por parte de Davi de que o povo se coligara contra ele sem qualquer motivo, visto que ele não tinha consciência de crime algum e podia atribuir como destituído de qualquer fundamento o feroz ódio que nutriram contra ele. Quanto à última cláusula do versículo, igualmente, embora os intérpretes nutram diferentes opiniões, parece-me ter apresentado o significado genuíno e natural. Literalmente é: e sem cessar espicaçavam-me, mas não pode haver dúvida de que a linguagem é metafórica e que o verbo espicaçar significa que eles abriram suas bocas como se Davi dissesse: insolentemente derramaram contra mim com suas bocas escancaradas seus escárnios e termos injuriosos. A cláusula adicional na frase sem cessar é uma repetição comum no idioma hebreu e é empregada para expressar a veemência com que os inimigos de Davi procediam contra ele. Implica que não havia fim ou medida em sua difamação e que continuaram a derramar com gargantas escancaradas tudo o que lhes vinha à mente. Versos de 16 a 18. Entre os pérfidos bufões em festas, rilbam seus dentes contra mim. Ó Senhor, até quando contemplarás isso? Livra minha alma de seus tumultos e minha solitária dos leões. Magnificar-te-ei na grande congregação, diante de um grande povo, eu te louvarei. Entre os pérfidos bufões em festas. Outros traduzem assim: com os hipócritas. Em minha opinião, porém, Davi simplesmente relata a combinação de seus inimigos. E o significado da expressão é com este propósito, que entre os homens de astuta disposição, que se dedicam ao engano e, consequentemente, perdem todo o senso de pudor, o único e constante tema de suas deliberações era como poderiam destruir este homem aflito. Davi novamente se volve aos líderes do povo e aos que se acham no poder como a fonte donde toda a malícia tinha sua origem. Pois esta descrição não podia aplicar-se a uma grande parte da plebe.
a qual agia antes por impulso irrefletido. Ele foi Ele, pois, fala particularmente dos líderes e de outros de um caráter semelhante, e os acusa de crueldade, dizendo que rilhavam seus dentes contra ele como animais selvagens furiosos. Primeiro, ele os chama de pérfidos ou perversos para que pudesse mais facilmente granjear o auxílio e o socorro de Deus, como que invocando no extremo de sua angústia. E em segundo lugar, ele os chama de bufões ou ridículos, pelo que ele quer dizer que possuíam uma impudência tal e tão destituídos de todo senso de pudor que não havia nada que não se atravessem atrevessem fazer. Quanto ao significado do termo Maog, que se segue, os intérpretes não estão de acordo. Ele significa propriamente pão assado no meio das brasas. Alguns, contudo, em vista de não poderem extrair dele um significado adequado à passagem, pensam que ele aponta para o tagarela xistoso ou para a linguagem fútil. Outros, presumindo imprimir um raio de ação ainda mais amplo às suas fantasias, têm dado o significado do salmista à ideia de que o escárnio de tais pessoas era-lhes como um pão, porque sentiam-se prazerosas em escarnecer e gracejar. A mim parece que devemos restringir a significação própria da palavra, enquanto, ao mesmo tempo, ela se entende num duplo sentido. Alguns tomando maog para bolo ou torta são de opinião que Davi, neste ponto, censura as pessoas de paladar delicado que correm após comidas finas e apetitosas, muitas das quais nem sempre se encontram nos palácios dos príncipes. Outros, ao contrário, supõem que ele repreende as pessoas de espírito servil e sórdido que pela mais trivial consideração empregam suas línguas para ultrajar outrem, precisamente como em todas as épocas tem se encontrado pessoas que, por um bocado de pão, como dizemos, põem suas línguas à venda. Quando ponderadamente considero outras passagens nas quais Davi descreve a natureza e o caráter de seus inimigos, disponho-me a crer que a referência aqui é aqueles que se dedicavam ao gracejo e escárnio nas festas, e que, ao estacionar-se diante de suas taças, discutiam sobre como levar Davi a expor-se à morte. Ele, pois, se queixa de que, mesmo em meio aos seus festins e banquetes, os ímpios, que haviam eliminado todo o pudor, tramavam uma maneira de eliminar sua vida. Ó Senhor, até quando contemplarás? O significado da expressão que traduzi por até quando é ambíguo no hebraico. Em latim significa até quando o verás e o suportarás sem dizer sequer uma palavra. A outra interpretação, porém, é igualmente apropriada, a saber, depois de parecer
não notar nada sobre o problema, e isso por longo tempo, quando por fim começarás a notá-lo. Significando, contudo, o significado, contudo, é substancialmente o mesmo, porquanto Davi se queixa da longevidade divina, declarando que, embora os ímpios corram excessivamente, Deus consente com eles e delonga demasiadamente a execução de sua vingança. Embora Deus inculque nos fiéis o dever de tranquila e pacientemente aguardarem até que chegue o tempo, quando então julgará ser o tempo certo para socorrê-los, todavia lhes permite lamentarem em oração a tristeza que experimentavam por conta de tal delonga. Ao mesmo tempo, Davi mostra que, ao falar assim, não estava levando à revelia simplesmente pelo fato de seu desejo não encontrar ensejo, senão que se sente constrangido pelo excesso de sua angústia. Pois ele diz que tumultuosamente se precipitaram sobre ele para tirar-lhe a vida, e os compara a leões e chama de solitária ou sozinha a sua alma. Há quem pense que a expressão alma solitária significa dileta e preciosa ou bem-amada. Isso, porém, não leva em conta suficientemente o propósito de Davi, como foi declarado no Salmo 22, 21. Magnificar-te-ei na grande congregação. Neste versículo, Davi, uma vez mais, se move a dar graças a Deus por toda a sua benevolência, visto que os fiéis não podem dar-lhe nenhuma outra recompensa além do sacrifício de louvor, como veremos no Salmo 116, versículo 17. E assim, mesmo enquanto se via cercado pelos impetuosos vagalhões de medo e perigos, ele se entrega ao exercício de ações de graças, como se seu desejo já se concretizara, e com isso incentiva, intentava encorajar-se e confirmar-se na certeza de ser atendido segundo os seus pedidos. À luz deste fato, podemos visualizar uma extraordinária e decisiva evidência de invencível coragem, pois, embora um proscrito e fugitivo, destituído de todo auxílio e, em suma, numa condição de profundo e desespero em relação a todas as suas atividades, não obstante ainda pensa em louvar a graça de Deus e fazer-lhe votos de solene sacrifício, como se ele visse claramente em meio às trevas da morte o livramento cintilando sobre ele. E fala não só de render graças privativamente, mas daquelas ações de graças que todos os libertos de algum grande perigo costumam oferecer em assembleia pública, segundo a determinação da lei. Alguns traduzem a última cláusula do versículo um povo forte e poderoso. Não vejo, porém, exatidão nisso. É mera sutileza argumentar dizendo que a igreja está revestida de grande força e, portanto, é chamada de povo forte.
Visto, porém, que Davi simplesmente tem em mente a grande massa e multidão de pessoas que costumavam subir para o santuário com o fim de reunir-se em assembléia solene perante Deus, não tenho dúvida de que, quando fala da grande congregação e em seguida de muito povo, apenas reitera segundo o seu costume, a mesma coisa duas vezes, pois a palavra hebraica é usada em ambos esses sentidos. Versos de 19 a 23. Não se regozijem injustamente contra mim os que são meus inimigos, nem pisquem os olhos para mim os que me odeiam sem causa, pois falam de paz, mas engendram palavras enganosas contra as brechas da terra. Escarneceram sua boca contra mim, disseram: nossos olhos o viram. Ó Jeová, também o viste. Não fiques em silêncio, ó Senhor, não fiques longe de mim. Desperta-te e move-te para o meu julgamento. Ó meu Deus, sim, para a minha causa. Ó meu Senhor, não se regozijem injustamente contra mim os que são meus inimigos. Visto que os inimigos de Davi já exultaram na esperança de ver sua ruína e destruição, ele ora para que Deus não permitisse que concretizassem um desejo tão perverso. A fim de fazer Deus favorável à sua causa, ele novamente protesta porque eles o odiavam sem que ele fosse culpado ou lhes desse qualquer ocasião, e que foi por culpa deles mesmos que agiram com tal crueldade contra ele, porque para que pudesse assegurar-se do auxílio divino, era necessário que comparecesse diante de Deus com o testemunho de sua sã consciência. O termo hebraico sheker, o qual traduzimos por injustamente, é por alguns traduzido enganosamente, como se Davi indicasse que seus inimigos jaziam à espera dele. Mas isso é feito à guisa de sutileza. Além disso, a repetição que imediatamente se segue mostra que ele se queixa do voluntarioso ódio deles, porquanto espontânea e deliberadamente perseguiam um homem que não propiciara motivo algum de ofensa, senão que fora seu amigo e benfeitor. O termo hebraico karatz aqui significa piscar com os olhos de esguelba em sinal de mofa, como no Salmo 22, versículo 8, e denota menear a cabeça e espichar o lábio. No versículo seguinte, a fim de nutrir ainda mais profunda confiança em Deus, Davi novamente declara que se achava envolvido por inimigos de um caráter irreconciliável e terminantemente inclinado à crueldade. À luz deste fato, devemos estar firmemente persuadidos de que, quanto mais gravemente formos oprimidos, tanto com mais certeza devemos esperar o livramento. Ele, pois, diz que não falavam de outra coisa, senão de tumultos e chacina. O significado da última cláusula é um tanto obscuro, oriundo da significação ambígua da palavra rige. Como a palavra da qual se deriva às vezes significa cortar e às vezes descansar ou ficar quieto e em paz, há quem a traduza por os mansos e pacíficos da terra. Outros a traduzem por
com os tranquilos e satisfeitos da terra, significando com isso os que vivem rodeados de riquezas e abundância no desfruto de imperturbável repouso. Ambas me parecem ser interpretações forçadas, outros ainda, embora não mais corretamente, expandem a palavra em covas ou lugares secretos, a fim de que, como dizem, os conselhos perversos e enganosos de tais pessoas não venham a lume. Mas ela pode ser traduzida de forma bem apropriada: as brechas da terra. E com esta metáfora se quer dizer os miseráveis e aflitos, que são, por assim dizer, alquebrados e estropiados. Davi, pois, declara aqui assim que os inimigos divisam alguma brecha equivalente a alguma calamidade caindo sobre ele, instantaneamente empregam todos os seus esforços para concretizarem sua destruição. Os que, no tempo de sua prosperidade e poder, ousaram sequer pronunciar uma palavra contra ele, começaram então, ao verem que sua influência se debilitava, a planejar sua ruína, como bem sabemos serem os ímpios, em sua maioria, pessoas de disposição servil e covarde, e não assumem o tom de insolência, salvo quando se lhes apresenta uma vantajosa oportunidade, bem como quando os bons e sinceros se acham envolvidos em adversidade. Com o mesmo propósito, ele os apresenta no próximo versículo, gritando com uma boca escancarada: e batendo palmas de júbilo quando viram Davi sucumbir-se e, por assim dizer, jazer prostrado no pó. E espetáculo este que lhes proporcionou grande deleite. Ó, Jeová, também o viste. Há nestas palavras um contraste implícito entre a visão em que Deus é aqui representado, falando, e a cena em que, como fomos informados no versículo precedente, os ímpios se regozijam. A implicação da linguagem de Davi é: vocês se regozijaram excessivamente à vista de minhas misérias, mas Deus também vê e toma nota da crueldade e malícia dos que se sentem prazerosos e gratificados em ver outros afligidos e perturbados. Davi, não obstante, ao expressar-se assim, não se põe a razoar com seus inimigos, mas antes se dirige diretamente a Deus e põe sua providência como uma plataforma de defesa em oposição a todos os assaltos dos que buscavam abalar sua confiança e lhe trouxeram muita perturbação. E é certo que, se nos fortificarmos contra os escárnios e irrisão de nossos inimigos, o melhor meio que podemos empregar para este fim é ignorando-os e elevando nossos pensamentos a Deus e na confiança de seu cuidado paternal para conosco, suplicando-lhe que mostre em cada ato que nossas tribulações não lhe são desconhecidas. Sim, que quanto mais ele vê os perversos ansiosamente vigiando cada oportunidade para a concretização de nossa ruína, mais ele incontinente virá em nosso socorro.
Isto Davi expressa através destas várias formas de expressão. Não fiques em silêncio, não fiques longe de mim, desperta-te e move-te para o meu julgamento. Ele pode muito bem fazer uso de tais expressões, visto que já se sentia plenamente persuadido de que Deus contempla o pobre e aflito e anota todos os males que lhe são feitos. Se, pois, elaborarmos nossos pedidos corretamente, uma clara convicção e persuasão da providência de Deus logo brilhará em nossos corações. Tampouco é necessário apenas que isso preceda em questão de ordem a todos os nossos desejos. Também deve restringi-los e governá-los. 24 a 28. Ó Jeová, meu Deus, segundo tua justiça, e não se regozijem sobre mim. Não digam em seu coração, nossa alma. Não digam, nós o tragamos. Envergonhem-se e confundam-se juntamente os que se regozijam em meu mal, vistam-se de vexame e desonra os que se magnificam contra mim. Gritem e alegrem-se os que favorecem minha causa justa e digam continuamente: Jeová seja magnificado, o qual ama a paz de seu servo, e minha língua declarará tua justiça e teu louvor o dia todo. Julga-me, ó meu Deus. Neste ponto, Davi confirma a oração do versículo precedente, a qual diz que Deus seria seu defensor e defenderia sua justa causa, havendo sido por algum tempo dominado pelo sofrimento como alguém que fora abandonado e esquecido. Ele põe diante dos olhos a justiça de Deus, a qual impedia que ele abandonasse totalmente o íntegro e justo. Portanto, não é esta simplesmente uma oração, mas um solene apelo a Deus para que ele, como um ser justo, manifestasse sua justiça, defendendo seu servo numa boa causa, indubitavelmente, quando parecer que fomos abandonados e privados de nosso auxílio, não há remédio que possamos usar mais eficazmente para vencer a tentação do que esta consideração, ou seja, que a justiça de Deus, da qual depende nosso livramento, jamais falhará. Consequentemente, o apóstolo Paulo, ao exortar os fiéis a paciência, diz em 2 Tessalonicenses 1,6, se de fato é justo diante de Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Ora, Davi, uma vez mais, apela a Deus neste lugar e lhe implora que manifeste sua justiça, refreando a insolência de seus inimigos, pois quanto mais soberbamente eles nos assaltam, muito mais pronto está Deus em socorrer-nos. Além disso, ao introduzi-los novamente falando, ele traça num estilo gráfico a crueldade de seus desejos e com isso ele tenciona mostrar que se as coisas ocorressem segundo seus desejos, não haveria limite algum à sua obstinação, mas visto que quanto mais eles se vangloriam, mais provocam a ira divina contra si, Davi, com boas razões, usa isto como um argumento para encorajar sua esperança e o emprega como seu apoio e confirmação em sua oração. Envergonhem-se e confundam-se
juntamente os que se regozijam com o meu mal. Esta imprecação já foi explicada e basta apenas notar que há peculiar força na expressão juntamente ou imediatamente. Ela mostra que não era apenas um ou dois, mas uma grande multidão que declarava guerra contra ele e que não se rendera à influência do medo, mas cria que, tão logo Deus erguesse sua mão, poderia de um só golpe facilmente vencer a todos eles, ao dizer que eles buscaram e se regozijaram no mal de Davi. Isso mostra que se encheram de ódio cruel contra ele. E ao dizer que se magnificaram contra ele, isto é, um emblema da soberba. Davi, pois, a fim de torná-los ainda mais odiosos à vista de Deus, os representa como cheios de soberba e crueldade. E visto que essa forma de oração foi ditada pelo Espírito Santo a Davi, não pode haver dúvida de que o fim de todo soberbo será tal como é aqui predito, ou seja, que voltarão as costas fulminados pela vergonha e desgraça. Gritem e alegrem-se os que favorecem minha causa justa. Estas duas expressões que são traduzidas no modo optativo poderiam ser traduzidas com igual propriedade no tempo futuro. Visto, porém, que esta é uma questão de pouca importância, eu a deixo sem decisão. Davi, neste ponto, enaltece o livramento que pedir a Deus resulta nos resultados que emanaram dele, a saber, que seria uma grande ocasião de geral regozijo e boa esperança para todos os santos, embora, ao mesmo tempo, os incite a celebrar os louvores de Deus. Ele atribui a todos os fiéis o crédito de desejar que, como um homem inocente, sua causa justa fosse defendida. Davi verdade, era o objeto do ódio quase universal entre os ingênuos e desavisados, os quais eram influenciados por notícias falsas e injustas disseminadas contra ele. Mas também verdade que havia entre o povo aqueles que faziam uma avaliação justa e imparcial dos fatos e sentiam profundamente tudo o que esse santo homem sofria, cuja benevolência era notória e que estava sendo injusta e erroneamente oprimido. E seguramente o senso comum de humildade de humanidade requer que assim que notamos alguém sendo injustamente oprimido e afligido, se formos incapazes de socorrê-lo, pelo menos sintamos por ele compaixão, ao usar Davi a linguagem Jeová seja magnificado, seu objetivo parece ser tacitamente de pôr isto em oposição à soberba dos maus do que ele fez menção supra. Como presumem, na soberba de seu coração e por sua conduta insolente e despótica, obscurecer ao máximo que possam a glória divina. Assim, podem os fiéis, em contrapartida, com boas razões, apresentar a oração de que Deus se manifestará na majestade de seu caráter e demonstrará em todos os seus feitos que ele exerce especial cuidado sobre todos os seus servos e sente especial prazer em sua paz. Finalmente, o salmista
uma vez mais, declara, na conclusão do Salmo, sua resolução em celebrar com louvores apropriados a justiça de Deus, através da qual fora preservado e libertado.